Bom, primeiramente quero agradecer a presença de todos. Vamos aqui estar abordando o tema de meliponicultura, que seria a criação, né, de abelhas sem ferrão. A utilização da nossa espécie seria por uma abordagem de um produtor rural, a Guarupu, ou também Melipona bicolor. Esse trabalho é apresentado para o professor Alan Andrade Mesquita, do Instituto Federal daqui de Colorado do Oeste. Bom, os discentes é o Diego Cortes, Edson Júnior, eu, Matheus Henrique, a Stephanie Aguiar e o Vinícius Andreata. Dando uma breve introdução sobre o tema, né, sobre a apicultura no Brasil, a gente temos a importância econômica dessa atividade. Ela está em crescente expansão no mundo todo, só que especialmente no Brasil, ela está crescendo significativamente. Ela está abrangendo basicamente 300 mil apicultores. Desses 300 mil apicultores, estão disponibilizando à população 500 mil novos empregos. O que isso traz para as pessoas, né, para a economia local e tudo mais? É a realização, né, de emprego local e de uma possível renda. A apicultura, ela se destaca basicamente por ser uma alternativa de um emprego e de uma renda que de uma forma você vai ter um baixo custo, além de ser uma opção sustentável e de crescimento econômico relativamente bom. A outra questão é que você não precisa depender somente dela. Você pode considerá-la como uma renda extra, que você pode ser utilizada uma renda principal e possivelmente uma renda extra no seu local, principalmente se você é um produtor rural ou produtor familiar. Falando um pouco sobre a morfologia, né, da abelha guarupu ou da Melípula bicolor, temos que ela possui 9 milímetros de comprimento. A sua coloração varia, né? Os machos têm os olhos mais pretos e esverdeados, porém ela pode variar, sendo ela macho ou fêmea, de uma região abdominal sendo mais amarelada ou até mesmo mais escura. Os seus ninhos, né, a maioria delas, a maior parte das espécies de melípona, depende de árvores vivas ou árvores mortas, caídas no chão, né, que elas possam construir seus ninhos. Desses ninhos, elas podem construir eles nos troncos das árvores, ou até mesmo em alguns buracos de formigas ou cupins que já foram habitados e hoje não é habitado mais. Também falando das características, é uma espécie que possui um bom manejo, por ser uma espécie mansa, além do fato de, obviamente, não possuir ferrão. Ela possui, no Brasil e a maioria dos climas locais, uma distribuição relativamente boa, sendo ela uma distribuição subtropical, de regiões tropicais, etc. Então, é uma espécie de abelha que se destaca por essa questão do manejo. Outra questão é que ela vai possuir os seus favos horizontais ou helicoidais. Os horizontais são basicamente igual a gente podemos ver, né, nas casinhas de abelhas que a gente possui. E os helicoidais é uma forma, se vocês não se recordam, é a forma geométrica helicoidal. Ela vai necessitar de uma boa questão de sombreamento e uma alimentação que vai proporcionar água e alimento de forma igualitária, ou seja, ela vai conseguir encontrar alimento fácil e também ter proximidade com a água. Essa espécie ela pode se destacar por vários fatos, só que no Brasil é uma espécie que alguns estados já apresentam ameaçada de extinção. A gente pode observar no estado do Paraná, que já está ameaçado, e no estado do Mato Grosso do Sul. E decorrente disso, o grupo vai estar apresentando o restante. Organização social. A Guarupu é uma polígina, o que quer dizer que ela tem mais de uma rainha no mesmo ninho. Só que nem todas as operárias são irmãs, algumas são primas ou um outro grau de parentesco. Visto que são múltiplas rainhas,
Elas tendem a ser mães e filhas ou irmãs entre si. Em compensação, para reforçar os laços familiares, as rainhas só podem cruzar com macho diferentes para que garanta a manutenção de sua genética também. Em uma colônia pode ter de 2 a 3 rainhas, podendo chegar até 4 a 5. A união dessas rainhas é surpreendente, pois elas convivem tranquilamente, sem, sem grandes disputas entre si. Elas compartilham a liderança entre elas. Dando continuidade no nosso trabalho, vou falar sobre o sistema de criação. No primeiro momento do sistema de criação, você precisa fazer a aquisição do seu enxame, né? Existem duas formas de você fazer a aquisição do seu enxame: a aquisição monetária ou a captura do enxame, né? A aquisição monetária nada mais é do que você fazer a compra, né? Desse enxame que ele vem tudo certinho já para você. Já na captura do enxame, você vai utilizar de ferramentas, né, para capturar o seu enxame. Né, trouxemos aqui o exemplo, né, da garrafa PET, que você vai simular um toco de árvore, um buraco, né, que geralmente são esses, os locais que a abelha escolhe, né, para fazer de sua moradia, né, você vai utilizar a garrafa PET, né, cobrindo com plástico preto para evitar a entrada de luz interior, né, e na tampa da garrafa um furo para simular a entrada de sua colônia. E se você tirar um cerume, um própolis, algo para passar, para ter uma maior atração da abelha, é muito bom que você já aumenta, né, a rapidez da captura desse enxame. Né? Já passando para a parte da localização do seu beliponário, primeiramente você deve se atentar, né, se o ambiente dele deve ser limpo e sombreado, né, limpo de fácil acesso, sem muito mato, e sombreado para que as abelhas não sofram, né, de insolação. Né? A distância ela deve ficar mais ou menos de 1.500 metros longe de engenho, fábrica de doces, né, de refrigerante e outro tipo, para que não haja contaminação do seu mel, do seu produto. Né? E mesmo sabendo que essas abelhas são dóceis, né, e não possuem ferrão, a gente não tem, né, geralmente uma distância de segurança de 1.500 metros também. Né? Deve se atentar também, né, a localização deve ser próxima de árvores, de flores, né, que tem essa florada, para que seja mais fácil acesso para ela, né? Deve se atentar também que deve ter água por perto e também de abelhas saqueadoras, que como elas são abelhas muito mansas, que abelhas podem ir lá, né, e saquear esse mel. Né? Bom, aqui temos um exemplo de meliponário, né? Podemos ver aqui várias caixas, né, distribuídas, bem distribuídas, espaçadas, um ambiente muito limpo, né, com bastante árvores. Bom, aqui vamos passar para a caixa utilizada, né? A caixa utilizada é chamada de caixa racional, que tem 5 componentes, né? É o fundo, o ninho 1, o ninho 2, a melgueira e a tampa, né? O fundo ninho 1 e 02 e o ninho 02, né, são utilizados como o ninho, né, da colmeia, né, das abelhas mesmo, né? Ela utiliza o ninho, ele tem essa forma, né, de quadrado meio de lado ali para facilitar é, o, o enxame ali, fazer crescer, né? Porque como ela é uma forma diferenciada das abelhas com o ferrônio que a gente está acostumado, que são naqueles quadros, né? Ela tem uma forma diferente, né, da sua colmeia crescer. E na melgueira também temos é uma tampa fechada, né, com alguns furos para quê? Para que somente haja o mel na melgueira, né, não haja postura, não haja larvas para você sujar, né, o seu mel. Agora, já passando para a parte da alimentação, existem dois tipos de alimentação, né, a natural, que são as flores e tudo mais, e a artificial, que são alimentos que a gente fornece para essas abelhas, né, na escassez do alimento delas, né, onde não existe a florada, e também para que ela aumente seu processo, né, para você, quando você começa o seu enxame, você já fornecer esse alimento para ela, para que rapidamente seu enxame cresça, né, e já começa a produção de mel, né, que em comparações com as outras abelhas, a sua produção de mel é baixíssima, né. E trouxemos aqui, né, a alimentação mais utilizada, né, entre os meliponicultores, né, que é uma receita muito simples, né, 1 quilo de açúcar e 1 litro de água, né, você faz essa mistura que dá um xarope, né, que você fornece essa alimentação para
para as abelhas, né, que rapidamente ela vai fazer a alimentação desse, seu enxame vai crescer e você já vai começar a produção do seu mel. Divisão de colônias. A etapa de divisão com o método de doação de favos, que é o modo mais fácil e mais utilizado, primeiro consiste em transferir de 2 a 4 favos de cria madura da colônia mãe para a caixa nova. Esses favos de cria devem estar perto a emergir. A segunda etapa é transportar a colônia mãe para um lugar distante da colônia filha dessa nova. Já a terceira etapa é colocar a caixa nova em um lugar da colônia mãe para receber as campeiras. Outra coisa importante para fazer o horário ideal para fazer a divisão dessas colônias é entre as 8 e as 11 da manhã, com o sol bem incidente, para que aí vai ter a certeza que as campeiras da colônia mãe elas saíram para coletar alimento e quando retornar irá entrar na colônia filha. E a quarta etapa é 20 dias após a divisão, pode alimentar a colônia nova. Se ela contiver a rainha, já pode, dentro de 24 a 48 horas, pode fazer a alimentação dela. Alguns pontos importantes que devem ser tomados ao transferir os favos de cria para a caixa nova, os mesmos não devem ser apoiados no nosso assoalho de madeira, pois para auxiliar no trânsito das novas operárias por baixo dos favos, aconselha-se que sejam utilizados bolinhas de cera com aproximadamente 0,5 centímetros de diâmetro. É aconselhável também, durante a divisão, certa quantidade de cera que pode ser retirada da caixa mãe ou pode ser o próprio que seja transferida para a caixa nova. Esse material servirá como matéria-prima para a criação da nova morada na colônia nova. O orifício de entrada da caixa, ele deve ser reduzido com um pedaço de cera também para facilitar a defesa dessa colônia, pois ela está nova, então ela estará um pouco fraca. Bom, eu sou o Edson e vou falar sobre a manutenção das colheitas. As revisões das colônias devem ser realizadas a cada 30 dias ou em tempo menor se necessário, observando se há presença de cria, rainha, disponibilidade de alimento, excesso de batume, que é o termorregulador da colmeia, favos mofados, presenças de inimigos naturais ou lixo, a necessidade de aumentar ou diminuir o espaço disponível para a colônia, no período de indisponibilidade de alimento, que é entre safra, verificar se precisa entrar com alimento energético proteico, verificar se precisa diminuir essa quantidade de caixas de abelhas, pois a população diminui um pouco no período de entre safra, verificar se a caixa está muito úmida, se tiver muito úmida, secar com um pano, um auxílio de um papel toalha. E essas fazem parte das revisões periódicas das colmeias. Aí temos também como os inimigos naturais. O principal inimigo natural das abelhas sem ferrões seria o forídeo do gênero Pseudopteras, onde eles são os responsáveis pelas maiores dores de cabeça dos melicultores, onde ao invadir as colônias, as fêmeas desses insetos depositam seus ovos, de onde nascem larvas e que se alimentam do mel e principalmente do pólen, acumulado pelas abelhas. Os ferídeos prejudicam o estoque de alimentos da colônia e ainda pior,
das células crias, ou quais o pólen esgotado e a alimentação das larvas em desenvolvimento. Então, é muito ruim esses forídeos, pois eles diminuem a população das abelhas e ainda consomem o mel e entre outras coisas que as abelhas produzem. Aí para se livrar dos forídeos, aí eu tenho aqui um exemplo de armadilhas para que possa ser feita. E além do forídeo, temos também a formiga. Aí tem aqui uma armadilha com garrafa PET, onde dificulta a passagem das formigas para a caixa da abelha. E aqui do lado direito temos um exemplo de uma armadilha por forídeo, onde são feitos pequenos furos com auxílio de uma ferramenta que possa ou ser aquecida e furar uma garrafinha daquelas que são consideradas caçulinhas de 210 ml e colocar vinagre de sabor, seja de maçã, vinagre de uva, são os vinagres que têm um aroma mais forte para os insetos e chamam mais atenção. Esses buracos devem ser pequenininhos, pois o furídeo ele tem um tamanho de 1 a 3 milímetros. Então, os buracos pequenininhos para a captura desse inseto. Olá a todos que estão assistindo. Meu nome é Stephanie, para quem não me conhece, e eu vou falar um pouquinho sobre a colheita do mel. Existem 3 postos de coleta, digamos assim. São os entrepostos, o meliponário e a unidade de coleta. Os entrepostos, eles são conhecidos como a casa do mel, popularmente. O produtor pega a melgueira, vai lá na casa do mel, colhe o mel, embala, volta para casa. O meliponário, ele é utilizado principalmente para descentralizar a coleta do mel. Na própria propriedade eles colocam uma tenda, na lateral dessa tenda eles colocam uma telinha, daquelas telinhas para mosquitos, sabe? E aí lá eles realizam a coleta do mel. O meliponário, ele é muito bom, principalmente em caso de associações, por exemplo, porque aí o produtor ele pode coletar o mel na sua casa, lá na sua propriedade, e já leva o mel embalado, né? Já leva o mel no recipiente para casa do mel. Aí não vai ter aquele superlotamento da casa do mel, né? Nem muita gente querendo ir de uma vez e tal. E tem a unidade de coleta, que é quando o mel ele é coletado diretamente do cerume. Eu vou falar um pouquinho sobre esses métodos de coleta agora. São os métodos tradicionais de coleta. O primeiro método que eu vou falar é o método de perfuração dos potes. O produtor vai lá, acessa pela tampa ou pela uma abertura lateral dessa melgueira. E aí eles acessam os potes e furam esses potinhos de cerume, que é onde o mel está dentro. Eles vão furar esse potinho com uma faca, com uma agulha, com algum objeto pontiagudo que esteja limpo, né, esterilizado. A vantagem desse método de coleta é que ele é simples, né? É simples, rápido, de baixo custo e é muito eficiente. E a desvantagem é que ele tem um potencial de contaminação grande e pode ter influência do pólen no aroma do mel, né? Aí como é que é feito esse processo? O produtor vai lá, abre o potinho do mel, né? O potinho de cerume, aí ele vai escorrer pela lateral da caixa, igual tá mostrando nessa foto aí. Vai ter uma peneira que é para segurar os resíduos maiores, e aí o mel vai para um recipiente. Desse recipiente, ele já vai lá para o beneficiamento. Aí tem o método de compressão dos potes, que é igual essa primeira foto aí. O produtor vai lá, pega esses potinhos de cerume e aperta. Esse método, ele dá mais prejuízo, né? Não vou falar que dá muito prejuízo, porque senão nem utilizariam. Mas ele dá mais prejuízo, porque o produtor vai sujar esse mel. Esse mel, ele pode ser contaminado mais fácil. O produtor pode perder um pouco de mel que fica ali dentro desses potinhos de cerume. E tem o método de sucção. O produtor, ele vai lá,
usa uma seringa. O ideal é que use uma que seja de 50 ml para mais, daquelas seringas descartáveis que a gente compra na farmácia mesmo, e sem agulha, porque o mel ele é um líquido viscoso e não passa pela agulha, né? Aí o que que acontece? Como é o processo? Eles vão desopercular esse potinho de cerume, vai abrir esse potinho de cerume, vai usar essa seringa e vai sugar o mel, aí vai colocar num potinho de armazenamento. E a vantagem desse método é que é simples, de baixo custo e não tem. As chances de contaminação nesse método são muito baixas. Mas, contrapartida, esse método ele é pouco eficiente, ele é mais demorado, porque o produtor tem que furar potinho por potinho e tomar cuidado para não furar potinho de néctar, potinho de pólen, para não contaminar esse mel, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o beneficiamento do mel. Existem 5 métodos de beneficiamento: é a refrigeração, desidratação, pasteurização, maturação e invase. Não necessariamente precisa ser utilizado esses 5 métodos, no mesmo mel. Por que que é necessário fazer esse beneficiamento? O mel in natura, ele tem um grande potencial de fermentar. Ele é um produto muito instável, né? Então, por isso a gente vai fazer esse processo de beneficiamento. Como acontece o processo de refrigeração? O mel vai lá, eles vão colocar o mel no recipiente fechado e deixar numa geladeira, por exemplo, que seja só para isso, fica ali em torno de 2 a 4 graus Celsius. Esse mel consegue ser conservado por até um ano. O método de desidratação acontece assim. O mel normalmente ele tem aproximadamente de 25 a 35% de teor de umidade. Quando a gente faz o processo de desidratação do mel, a gente tem que deixar ele com 20% de umidade ou menos. E quando a gente consegue esse processo no mel, ele pode durar em média 2 anos, né? Um mel que dura 2 anos é um mel muito bom. O método de pasteurização é aquele que a gente já sabe para eliminar micro-organismos, que foi criado por Louis Pasteur. Só que no método de pasteurização só pode aquecer o mel até 65 graus Celsius. Por que só pode aquecer até 65 graus Celsius? O mel, quando ele for aquecido mais que isso, tem alguns componentes nele, tipo o açúcar, que quando aquecido a mais de 65 graus, ele vai queimar e vai alterar o sabor, vai alterar a consistência, vai alterar a cor, vai alterar o cheiro do mel. Então, o indicado é que no método de pasteurização, o mel seja aquecido até 65 graus Celsius. Quando o mel é passado por esse procedimento, ele tem uma validade in natura de 6 meses a um ano. Ele não precisa ficar refrigerado, ele pode ficar ali ao ar livre tranquilamente. 6 meses a um ano a duração média dele. E o método de maturação é assim: o mel ele não passa por nenhum desses outros 3 processos que eu citei agora. Ele vai ser envasado, armazenado em garrafa PET, de 500 ml, preferencialmente. E aí, quando ele for lacrado, ele vai ser colocado em uma caixa de isopor que vai manter a temperatura ambiente ali mais ou menos de 30 graus Celsius e vai deixar esse mel num ambiente escuro. E aí, após 30 dias que o mel estiver nesse ambiente, eles vai lá e abre um pouquinho a tampa para ver a fermentação, tirar o gás lá de dentro, esses procedimentos. E esse processo ele é repetido aproximadamente de 3 a 6 meses. Como que a gente vai saber qual é o período certo para usar? O mel, quando ele está in natura, quando ele está maturando, ele cria um colarinho branco, tipo uma espuminha por cima, e a gente vai saber olhar quando ele está maduro, entre aspas, a partir desse colarinho. E aí, depois que isso acontece, depois de todo esse procedimento, passado esse tempo de 3 a 6 meses, o mel ele é envasado, rotulado e comercializado. Não é regulamentado, né?
o mel proveniente da meliponicultura, ele não tem normas ainda especificamente para eles. Então, ele é um mel que está em teste em mercado e está sendo muito bem aprovado pelos consumidores. E o método de envase, ele é o último processo de todos esses 4 que eu citei. Faz refrigeração em vase, desidratação em vase, pasteurização em vase, maturação em vase. O método de pasteurização, eu não citei antes, mas é recomendado que quando for fazer esse processo de pasteurização, já faça com o mel no recipiente que ele vai ser armazenado. Então, depois desses processos, o mel vai lá pro potinho, ele é lacrado, né, para não ter contaminação. É colocado o rótulo, informações nutricionais e posteriormente vai para o comércio. E a produção da meliponicultura? A produção média de uma abelha apis mellifera é em média de 15 quilos por ano. Já a produção média da meliponicultura, que é a abelha sem ferrão, varia muito de local, de espécie, de manejo. Então a produção vai ali de 1 quilo até 10 quilos por ano. Só que essa produção mais baixa, ela compensa no preço, porque o preço do mel de apis mellifera, ele é mais baixo do que o preço do mel da meliponicultura. O preço do mel da meliponicultura, ele vai variar ali de R$ 20 o quilo até R$ 120, depende dos processos de beneficiamento, todos os processos que ele for ter passado até chegar no comércio. Então, ele valoriza muito aí nessa parte da comercialização, porque 1 litro de mel, 1 quilo de mel pode ser vendido até R$ 120. E é isso, eu quero agradecer a quem assistiu aqui e obrigada.